E o Cruzeiro está otimista pela contratação de Arthur Jorge, mesmo com a interrupção das negociações nessa terça-feira por conta do jogo do time dele. O Arthur Jorge e o seu Al Rayyan entraram em campo e venceram de virada por 2-1 o Al Akra, em partida do Campeonato Qatari. Resultado de vitória de virada, com gols de brasileiros. O Gregory fez o gol do empate e o Roger Guedes definiu o triunfo. Com o resultado, o Al Rayyan se manteve em quarto lugar, 31 pontos conquistados, são 7 de desvantagem em relação ao Al Sadd. Restam 3 rodadas até o fim do campeonato. E a expectativa do Cruzeiro é de que essa negociação com o Al Rayyan para a liberação do treinador possa acontecer sem o pagamento da multa rescisória, multa avaliada em 6 milhões de dólares. Toda a operação envolvendo Arthur Jorge inclui bastante dinheiro. Além dessa questão da multa de 6 milhões de dólares, há seu salário de algo na casa dos 3 milhões de reais mensais. Cruzeiro espera conseguir, com a ajuda do Arthur Jorge, que o Al Rayyan aceite uma redução no pagamento da multa rescisória. O técnico português também vai precisar ceder um pouquinho em relação aos seus vencimentos, até por entender que o futebol brasileiro paga menos do que o futebol no Catar. E você está confiante e convencido de que o Arthur Jorge é um bom nome? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. A ideia do Cruzeiro é contar com o treinador a partir da próxima semana, em meio à pausa dos campeonatos por aqui, por conta da data FIFA. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, véspera de jogo aqui em Curitiba, hein? Estamos na concentração do Cruzeiro, Hotel Bourbon, e o Cruzeiro, para este compromisso diante do Atlético Paranaense, chega aí mais desfalcado ainda, hein? Gerson e João Marcelo não vieram com a delegação. Tem novidade entre os relacionados e o time vai ter aí mais mudanças, hein? O Matheus Pereira, ele ficou fora por causa do terceiro cartão amarelo. O Caio Jorge ainda não volta. Importante a gente dizer que o Caio Jorge fez um trabalho físico hoje na Toca da Raposa 2, muito provavelmente estará em campo no domingo diante da equipe do Santos. Muita gente até espalhando aí fake news, páginas brincando com essa questão de negociação, não existe absolutamente nada. Muita gente falando até do limite de jogos, né? Neste ano, pessoal, o limite de jogos passou para 12 partidas. Então, não tem nada, nem vai ter, e obviamente o Cruzeiro não vai negociar o Caio Jorge, que é um centroavante muito importante. Apenas teve esse trauma, sentiu um pouco mais de dor, mas agora já vem se recuperando e fazendo trabalhos físicos na Toca. Pode treinar aí com bola quinta, sexta e sábado e jogar no domingo diante da equipe do Santos, inclusive com a venda de ingressos já iniciando. Bora lá, porque o Mineirão tem que estar lotado para o Cruzeiro buscar a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro quer buscar a primeira vitória diante do Atlético Paranaense. O jogo nesta quarta-feira aqui em Curitiba, na Arena da Baixada, mesmo com mais desfalque acontecendo. João Marcelo e Gerson. O Gerson, desgaste muscular pela sequência, e o João Marcelo, um quadro viral. Eu até tinha achado que pudesse ser alguma negociação com o Internacional, mas não tem nenhum fato novo nessa história. O Inter ainda está com o transfer ban. Enquanto não resolver isso, a situação não vai avançar com o João Marcelo. Lembrando que a janela nacional fica aberta até o dia 27. E o Gerson, pela sequência, ficou em Belo Horizonte, preservado deste compromisso. E foi preservado para não se machucar, né? Para não agravar aí um quadro, já que vem jogando seguidas vezes. Foi bom também até o Matheus Pereira ter levado o terceiro cartão amarelo. Não bom no sentido de perde um grande jogador Cruzeiro para esse jogo, mas também estava numa sequência absurda e a qualquer hora poderia aí se machucar o camisa 10, Matheus Pereira. Pelo que a gente observou, novidades entre os relacionados. O zagueiro Bruno Alves, ele reaparece na lista aí com a ausência do João Marcelo. O Murilo Hickman também reaparece como opção, fica no banco. O jovem meia Juan Gabriel, hein? Relacionado. Será que vai ter uma oportunidade no decorrer da partida? Vamos acompanhar. E o Ryan Leles também aparecendo entre as opções. E aí é ver o que o Wesley Carvalho vai fazer. Quem sabe o Japa pode ganhar uma oportunidade, hein, de iniciar depois do gol marcado diante da equipe do Vasco. É o único meia ali para fazer uma função, por exemplo, que o Gerson faria na ausência do Matheus Pereira. Mas como o Gerson também está fora,
aí vamos aguardar uma tendência de que entre um ponta nesse time do Cruzeiro, ou podemos tentar aqui imaginar, quem sabe um Arroio começando. Acho que ele está na frente aí um pouco do Wanderson nessa disputa. Lá na defesa não vejo nenhuma alteração, Matheus Cunha no gol, Mateuzinho com o Lucas Silva. Tem que ver o Christian também, que vem de uma sequência importante, mas talvez jogue. E aí poderia ser o Japa fazendo a função. Se entrar o Arroio, vai ficar a dúvida lá na frente, Neisser ou Chico da Costa. Eu vou aguardar aí. Não sei se o Chico começa essa partida, principalmente porque ficou em campo muito tempo diante do Vasco e ainda longe de uma condição física ideal, mas temos que aguardar. Somente uma hora antes da bola rolar vem o time provável do Wesley Carvalho, então técnico interino do Cruzeiro, para este compromisso. Sobre a negociação com Arthur Jorge, o Al Rayyan até venceu no campeonato local, derrotou Al Wakrah de virada em gols brasileiros, Gregory e Roger Guedes. Time do técnico Arthur Jorge, que está na 4ª colocação, 7 pontos atrás do líder, tem 19 jogos, 31 pontos. Primeiro, esse resultado não muda em absolutamente nada. A negociação segue. Nesta terça-feira não teve como avançar ao ponto de fechar. As partes vêm conversando. Tem a questão da multa lá que a gente já falou. A multa pelo Arthur Jorge, para ele deixar o clube, existe sim uma multa que hoje é negociável, não é mais aquela multa que já foi de 6 milhões de dólares, ele tem somente mais 1 ano e meio de contrato, inclusive. Tem a questão da guerra e por isso a multa torna-se negociável neste momento. Claro que as conversas vão acontecendo já há alguns dias, acho que precisamos aí de mais algum tempo, porque é um técnico que muitos clubes do futebol brasileiro tentaram, nenhum clube conseguiu até o momento e o Cruzeiro está neste páreo aí para trazer Arthur Jorge de volta ao futebol brasileiro. Claro que existe o desejo do Arthur Jorge, porque senão as conversas já teriam sido encerradas, mas tem pontos ainda para serem destravados, como eu disse, na questão financeira, em termos de salário do treinador, de toda a comissão técnica, em termos dessa questão da multa, que com certeza ele vindo não vai ser naquele valor que estava lá atrás. E aí é aguardar, é ter paciência, é saber negociar também com o Sheik lá do Catar, dono do Al Rayyan, para que as coisas possam acontecer no seu devido tempo. Claro que quando se tem uma negociação que ela vai acontecendo por alguns dias e valores ali vão sendo ajustados, existe, claro, um otimismo de que vai fechar. O Cruzeiro não trabalha com nenhuma outra possibilidade que não seja trazer Arthur Jorge para o futebol brasileiro. O clube entende que é um nome que tem capacidade de chegar e fazer o que o Leonardo Jardim fez no ano passado, ou até mais, que aí brigar mesmo pelos títulos, arrumar a casa, acalmar os ânimos, empolgar o torcedor e ter um projeto aí não apenas de uma temporada, mas sim um projeto vencedor. E por isso, claro, o Cruzeiro vai ter que desembolsar uma grana importante, mas está consciente de que isso é necessário neste momento para uma correção da rota. É aguardar os próximos dias. Claro que todo mundo quer definir no melhor cenário possível para que no início da semana, se der tudo certo, o Arthur Jorge já esteja na toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Como anda a negociação do Cruzeiro com o Arthur Jorge? Ontem à noite eu recebi uma informação de uma pessoa do Cruzeiro. Se vocês quiserem contestar, gente, por favor, contesta lá, porque foi de lá que veio. Que não tem multa, né? Que não tem que pagar aquela multa absurda e tal, em virtude da guerra. Aí, hoje eu fui saber de uma pessoa do meio do futebol sobre essas questões burocráticas e jurídicas quando há guerra no continente, etc. e tal, no país, se o país está, os países estão envolvidos em guerra. E aí eu perguntei para uma pessoa do meio do futebol e essa pessoa me disse, vamos lá,
Se tiver uma determinação da FIFA, como foi no caso da Ucrânia, a FIFA se posiciona e com isso tem as possibilidades. Saída definitiva, empréstimo enquanto houver guerra. Saída definitiva ou empréstimos enquanto houver a guerra. A entidade estendeu até 30 de junho deste ano as regras que permitem a estrangeiros suspender contratos com clubes russos e ucranianos. Nesse caso, é porque essa pessoa tem jogadores lá, tá? Na Rússia e na Ucrânia. Então ele se posicionou com respeito ao que ele recebeu da FIFA para aquele local. Então ele falou, a entidade estendeu até 30 de junho as regras que permitem a estrangeiros suspensão de contratos com clubes russos e ucranianos, protegendo atletas e treinadores estrangeiros. O que pega nisso aqui? Por motivos de força maior, e aí ele complementou aqui, em caso de guerra, não existe multa para treinadores, refere-se a uma interpretação baseada em motivos de força maior. Então, em situações como as situações de guerra, não tem como, por exemplo, se o Arthur Jorge pede uma rescisão, né, e a região está sendo bombardeada, se ele pede uma rescisão, segundo o que me consta aqui, e a informação que veio do Cruzeiro é que não há uma multa. O que tem de pendência é o próprio Arthur Jorge, que parece que deve algo em torno de 500 mil euros para o Al Rayyan, mas aí é negócio dele lá com o Al Rayyan, da época de Botafogo ainda, não sei exatamente o que é, mas enfim. Mas multa o Cruzeiro não teria que pagar, a informação que eu recebi de uma pessoa do Cruzeiro, não teria que pagar uma multa para ter a liberação. A proposta já está nas mãos do Arthur Jorge e o Cruzeiro só espera o sim ou não dele. Mas o Cruzeiro não negocia com nenhum outro nome agora. O Cruzeiro nessa frente, HG, essa notícia da não multa é muito importante, não significa que vai fazer com que de fato o negócio seja concretizado, mas acho que todos nós concordamos que é um imenso obstáculo a menos, né? O Cruzeiro vai ter que trabalhar na questão do projeto com o Arthur Jorge, a questão salarial. Acho que também é muito importante o Arthur Jorge entender exatamente em que estágio está o elenco do Cruzeiro, no aspecto físico, técnico. É um elenco hoje, já falei, mais curto do que quando aconteceu o trabalho do Leonardo Jardim, porque jogadores estão machucados, não aconteceram reposições importantes na janela. Eu sei, o departamento de futebol, eu sempre digo isso aqui, tem um grande mérito na janela de ter conseguido a manutenção do 11 principal. E de ter conseguido renovações de contrato com Matheus Pereira, Caio Jorge e Kaique. Mas ficou faltando sim uma extensão deste elenco que agora é mais curto do que quando terminou o trabalho do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro se coloca numa posição até de muita pressão nesse instante, porque negocia somente nesta frente e acaba, no final das contas, tendo a expectativa de que essa frente dê certo. Com um técnico que fez um excelente trabalho no Botafogo. O Arthur Jorge, ele é um cara que tem a capacidade de organizar uma equipe, fazer com que ela sofra menos defensivamente. O Cruzeiro, aliás, que sofreu gols em todas as partidas do Campeonato Brasileiro até aqui, e acho que vai ser fundamental para a diretoria HG conseguir, de fato, acertar com ele, que eu entendo que é a melhor opção neste momento do que tem no mercado disponível. Só um detalhe, HG, hoje parabenizar o grande Faleiro, né, que está fazendo aniversário, um cara que facilita. Bom trabalho. Eu nunca ouvi um profissional da imprensa ter qualquer senão, em qualquer época, com o seu trabalho tendo que ser realizado, né? Então, Faleiro, vida longa para você, muita saúde e parabéns por ser tão competente e simples, né? Eu tô aqui hoje na Band, HG, mas o Faleiro, ele me trata igual da época que eu trabalhava na Rádio Divinópolis, na Candidez, na Inconfidência. Ele não é um cara que faz distinção do veículo ao qual o profissional está trabalhando. Então, felicidades ao Faleiro. Um grande cara. O Faleiro é um baita de um cara. E é isso aí que você falou. E é importante a gente destacar, demais, porque quando há problemas a gente critica, né? Por que não elogiar? Exatamente. O Bruno Faleiro é um grande cara, mas é gente fina, é um cara que sempre que pode, ele não vou falar que ajuda, né? Mas ele se movimenta e tal, é um baita cara, merece tudo de bom mesmo, toda a saúde, Deus te proteja aí, grande Bruno Faleiro. Já falei com você aqui no WhatsApp, mas lhe tenho em altíssima conta.
em altíssima conta. Então, parabéns a você, parabéns ao Cruzeiro por ter um cara tão bacana à frente da comunicação. Merecido, inclusive, esse posto que ele ocupa. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.